Parte de Maceió está afundando. Um grave problema ambiental foi gerado na capital alagoana pela empresa Braskem. Bairros inteiros foram evacuados e se transformaram em bairros fantasmas. Casas com risco de desabamento e o solo afundando cada vez mais. Terremotos frequentes. Isso poderia ser facilmente o enredo de um filme pós-apocalíptico, mas é real e está acontecendo no Brasil agora. Vamos entender o que aconteceu em Maceió, as causas e as consequências de uma série de ações que nos mostram que uma péssima gestão dos recursos naturais podem causar para a sociedade e para o planeta. Hoje trazemos uma notícia urgente de Maceió, Alagoas, que está enfrentando dias de incertezas devido ao risco iminente do colapso total das minas de exploração de sal-gema, controladas pela empresa Braskem. A situação afeta pelo menos 5 bairros desde 2018, quando as primeiras rachaduras surgiram, e a preocupação só tem crescido desde então. Desde o dia 29 de novembro, a Defesa Civil do município emitiu um alerta crucial para o possível colapso de várias minas, resultando então na evacuação forçada de milhares de famílias de suas residências. Infelizmente, no domingo, dia 10 de dezembro, parte de uma das minas, a mina 18, no bairro do Mutange, rompeu-se, dando início a um processo cujas consequências podem ser bastante variadas. Os números são impactantes. Desde 2018, a cidade já registrou 60 mil pessoas afetadas e a evacuação de 14 mil residências. 5 bairros enfrentam o afundamento do solo devido à atividade de mineração da Braskem, que perdurou desde os anos 70 até 2019. O rompimento da mina no Mutange acarreta riscos adicionais, pois pode afetar diretamente a Lagoa Mundaú, principal fonte de renda para pescadores e catadores de sururu da região. A velocidade da movimentação de terra varia constantemente e o temor é que um colapso total possa resultar na abertura de uma cratera maior ainda no local. Até o domingo, dia 10 de dezembro, o solo já apresentava um afundamento significativo de 2,3 metros. Além disso, desde 2018, várias casas foram comprometidas com danos estruturais devido ao afundamento do solo, agravados aí pelos tremores constantes. Esses tremores têm contribuído para intensificar os danos estruturais, colocando várias construções em risco iminente de desabamento. Tudo começou em fevereiro de 2018, quando as primeiras rachaduras surgiram no bairro do Pinheiro. Em março daquele ano, um tremor de magnitude 2,5 foi registrado, agravando as rachaduras e dando origem a crateras, resultando então em danos irreversíveis a propriedades. A evacuação teve início em junho de 2019, inicialmente para os moradores de Pinheiro, Mutange e Bebedouro. Com a escalada dos problemas, partes do Bom Parto e do Farol também foram incluídas na zona de risco nos últimos anos. E agora, a mina 18, localizada no Mutange, que colapsou, registrou aí 5 tremores de terra somente no mês de novembro. Segundo a Defesa Civil de Maceió, a mina já cedeu mais de 1,42 metros e continua declinando a uma velocidade alarmante de 2,6 cm por hora. A Defesa Civil emitiu alertas utilizando SMS e avisa a população, além de visitas às residências. Um total de 35 cavidades resultantes da exploração foram identificadas e a Braskem está tomando medidas para lidar com a situação. Em algumas delas, recomenda-se aí o preenchimento com areia ou outros materiais, enquanto outras já foram fechadas ou estão sendo monitoradas. A mineração, que teve início nos anos 1970, causou evacuações massivas desde 2018, como eu falei para vocês, afetando mais de 14 mil imóveis e cerca de 60 mil pessoas. Os bairros, agora chamados de bairros fantasmas, testemunharam o abandono em decorrência dessa crise. Vale destacar que desde 2019 a Braskem encerrou completamente a exploração do sal-gema em Maceió, concentrando-se no fechamento e na estabilização de todas as minas abertas. Os tremores de terra são comuns na região. Esses sismos são considerados artificiais, ou seja, eles não são causados por fatores naturais. Vocês sabem que no Nordeste os terremotos são bem frequentes porque lá existem muitas falhas geológicas, além, claro, da acomodação natural do solo. Porém, o ser humano também pode provocar terremotos.
E não existe uma máquina capaz de provocar terremotos como alguns falam aí pela internet, tá? Os terremotos induzidos pelos seres humanos são acidentais, com muitas aspas aí, porque eles são consequências de construções enormes, como por exemplo represas de hidrelétricas ou então atividade de mineração, como no caso de Maceió, né? E nesse caso desses bairros de Maceió, a acomodação do solo na região das minas é que provocaram esses sismos. Vale destacar também que terremotos são ondas sísmicas geradas pelo deslocamento de estruturas subterrâneas, como rochas e solos mais duros. Então, esses sismos não são normais, eles não são naturais, eles indicam um problema enorme, eles danificam as construções e põem em risco a vida de milhares de pessoas que moram ali na região. Mas o que causou esse problema? Bom, segundo o Serviço Geológico do Brasil, a exploração de salgema gerou instabilidades no solo, desencadeando uma série de eventos devastadores. O salgema, pessoal, é uma forma mineral do cloreto de sódio, né, o NaCl, todo mundo aprendeu isso na escola. O mesmo composto químico que constitui o sal de cozinha, que a gente usa ali para cozinhar as coisas, né? O salgema é uma das formas naturais mais comuns de depósitos de sal encontrados na crosta terrestre. O termo gema se refere à sua natureza cristalina, que pode apresentar cristais transparentes e brilhantes. A halita, no caso, é um exemplo, né? Esses depósitos de sal-gema se formam quando a água salgada de algum mar antigo evapora, deixando para trás os cristais de sal. Ao longo do tempo geológico, esses cristais se acumulam e formam ali camadas espessas de sal. Essas camadas então são soterradas por outros sedimentos e ficam isoladas ali embaixo, a centenas ou milhares de metros abaixo da superfície e podem se estender aí por áreas enormes. O sal-gema é uma importante fonte de sal para a indústria. Ele é usado para diversos processos, como a produção de cloro, de soda cáustica, pasta de dente, ácido clorídrico, papel, sabão, diversos outros produtos. Além disso, ele é utilizado também na alimentação humana, né? Na conservação de alimentos e em várias outras aplicações industriais. Tá, professor, mas qual que é a diferença entre o sal marinho e o sal-gema? Ambos não vieram do mar, qual que é a diferença deles? Bom, o sal-gema e o sal marinho, eles são compostos principalmente pelo mesmo mineral, que é o cloreto de sódio, né? Só que existem diferenças significativas entre eles em termos de origem, em termos de pureza e utilização. O sal-gema é uma forma mineral de depósitos de sal que se formam naturalmente na crosta terrestre ao longo de períodos geológicos passados, como eu acabei de mostrar para vocês, né? Geralmente eles são extraídos de minas subterrâneas, como essas aí de Maceió, e eles podem conter traços de outros minerais e impurezas, dependendo da localização geográfica da mina. Ele é frequentemente utilizado como matéria-prima na indústria química, como eu já falei também anteriormente, né? E o sal de cozinha? O sal de cozinha, ele pode ser obtido a partir de fontes naturais, como a evaporação da água do mar, ou de lagos também que sejam salgados, tá? Basicamente, você precisa construir uma grande piscina bem rasinha e colocar a água do mar ali e deixar evaporar. A água evapora e o sal fica, então ele é recolhido. Geralmente ele é mais refinado e purificado, né, para atender aos padrões de qualidade alimentar. O sal de mesa comum é frequentemente iodado para fornecer um suprimento adicional de iodo. Para efeito de comparação, na água do mar é possível extrair cerca de 30 gramas de sal por litro. Esse número varia de local para local, tá? Porque há mares com uma quantidade maior de sal do que outros. Já no sal-gema, a quantidade é 10 vezes maior, de 300 gramas por litro. Bom, então o sal que estão extraindo de Maceió é o sal-gema, que fica confinado numa camada generosa a mais de 1000 metros de profundidade. Só que ele não é extraído de forma convencional, cavando túneis como se fossem minas de ouro, por exemplo. A extração do sal-gema é um processo que envolve uma série de etapas. Inicialmente, especialistas, geólogos, identificam depósitos significativos no mineral, porque você precisa saber onde que o sal está, né? Em seguida, são perfurados poços no solo para acessar as camadas de sal-gema. Esses poços proporcionam, então, o caminho para a extração do sal bruto. E aí, uma técnica comum de extração, especialmente nesse tipo de depósito subterrâneo, é a perfuração, como eu falei para vocês, e a injeção de água.
Nesse método, a água é injetada nos poços, dissolvendo então o sal-gema e formando uma solução salina, conhecida como salmoura. Essa salmoura é então sugada de volta para a superfície, trazendo consigo o sal dissolvido. Após então a extração da salmoura, o processo continua com a separação de impurezas indesejadas, como por exemplo argila, areia, que pode estar misturada ali no meio, outros minerais que não são solúveis em água. E essa salmoura ela pode passar ainda por processos adicionais, como a evaporação controlada para concentrar a solução e recuperar aí os cristais de sal. Esse método de extração não apenas permite a obtenção do sal-gema, mas também é eficaz na dissolução do mineral subterrâneo, tornando assim mais acessível para a extração. O sal resultante ele pode ser processado conforme o necessário. Depois é embalado e distribuído para atender às diversas necessidades industriais, comerciais e domésticas. A extração não cuidadosa de sal-gema pode acarretar sérias consequências ambientais, como a formação de cavidades nos locais de extração, buracos mesmo, né? Essas cavidades surgem do processo de dissolução do sal-gema durante a extração, onde a água é frequentemente injetada para facilitar a solubilização do mineral. Então, o principal problema surge quando a exploração não é gerenciada adequadamente. A dissolução excessiva do sal-gema pode levar à criação de cavidades subterrâneas instáveis. E aí, com o tempo, essas cavidades podem aumentar de tamanho e eventualmente se unir umas às outras, também causando colapsos, resultando então em depressões na superfície como se fossem dolinas. E essas cavidades representam um risco significativo para a estabilidade do solo e podem resultar em danos irreversíveis ao meio ambiente. Além disso, o colapso de cavidades pode comprometer estruturas construídas na superfície, como estradas, edifícios, infraestrutura urbana, como o que vem acontecendo em Maceió. E além disso, a presença de cavidades subterrâneas pode influenciar o fluxo de água subterrânea, afetando então aquíferos locais e ecossistemas que estão associados a esses aquíferos. A liberação de sedimentos e impurezas decorrentes desses colapsos também podem impactar negativamente os corpos de água próximos, deixando uma água que antes era potável, não potável mais. Agora, basicamente, duas coisas podem acontecer. A acomodação do solo pode acontecer de forma gradual e lenta e eventualmente estabilizar, ou as minas começarem a colapsar numa velocidade maior, talvez até emendando uma na outra, né? E o efeito pode se alastrar para além da região hoje afetada, atingindo então bairros vizinhos que não tinham apresentado problemas até então. E tem como extrair o sal-gema sem provocar esse problema todo? É claro que tem. Pessoal, entendam uma coisa. Nós precisamos de tudo que a indústria, que a agricultura, a pecuária, a mineração produzem. Tudo que está aqui, ao nosso redor depende da exploração do meio ambiente. Tudo. E exploração humana nenhuma tem impacto zero. Mas só porque a gente precisa desses produtos, isso não significa que a empresa pode fazer o que quiser, não. Qualquer empresa industrial, agropecuária ou mineradora precisa seguir os protocolos adequados e se encaixar dentro da legislação ambiental vigente. O que estamos vendo em Maceió é um crime ambiental que tem impacto direto na vida de milhares de pessoas. Para evitar o colapso das cavidades resultantes da extração de sal-gema, as empresas precisam implementar práticas de mineração responsáveis e medidas de gestão adequadas. Bom, aqui eu vou listar algumas estratégias que precisam ser adotadas por qualquer empresa que vá fazer esse tipo de extração e que não foi adotado no caso lá de Maceió, né? Primeiro é estabelecer um sistema de monitoramento contínuo para avaliar a estabilidade do solo e detectar quaisquer mudanças nas condições subterrâneas. Isso pode incluir o uso de sensores geotécnicos, medição de subsidência do solo e monitoramento da movimentação de água subterrânea. Segundo lugar é realizar uma avaliação geotécnica detalhada da área da extração antes do início das operações. Isso envolve mapear a estrutura geológica, identificar potenciais áreas de instabilidade e entender a interação entre a extração do sal-gema e o substrato rochoso circundante para saber a tendência de colapso. Em terceiro lugar, as empresas precisam gerenciar cuidadosamente o processo de injeção de água utilizado na extração
para evitar a dissolução excessiva do salgema. Controles precisos sobre a quantidade e pressão da água ajudam a minimizar a formação de cavidades indesejadas. Em quarto lugar, as empresas precisam implementar práticas para o enchimento controlado de cavidades formadas durante a extração. Isso pode incluir a injeção de materiais específicos para preencher os espaços vazios, fortalecendo o solo e reduzindo o risco de colapso. Em quinto lugar, as indústrias precisam adotar uma abordagem de zoneamento adequada, identificando áreas críticas que requerem cuidados especiais e restrições específicas para evitar danos ao meio ambiente e à comunidade circundante. Em sexto lugar, utilizar tecnologias de estabilização do solo, como a injeção de materiais, como eu falei para vocês, para reforçar as camadas que foram enfraquecidas durante o processo de extração. Em sétimo, desenvolver planos de encerramento de mina que incluam medidas para garantir a estabilidade do solo ali a longo prazo, no local após a conclusão das operações de extração, e isso pode envolver o preenchimento adequado das cavidades, como eu mencionei para vocês, além da restauração da área afetada, por exemplo, plantando árvores, enfim, isolando a área que tem uma sensibilidade maior ao colapso. E por último, manter a transparência nas operações e envolver ativamente a comunidade local no processo, garantindo que preocupações e observações sejam consideradas. Cara, a população tem que ser ouvida. Se uma rachadura apareceu na casa, a empresa precisa saber e precisa fazer alguma coisa a respeito já, logo. A implementação dessas práticas pode ajudar a evitar o colapso das cavidades e reduzir os impactos ambientais associados à extração do salgema. É fundamental que as empresas sigam padrões rigorosos de responsabilidade ambiental e adotem medidas preventivas desde o início das operações. Não dá para limpar a bagunça depois. Tem que começar a limpar a bagunça desde o começo, porque essa é uma situação de extrema gravidade que exige atenção e medidas urgentes. Eu vou continuar aqui acompanhando os desdobramentos dessa história, mantendo vocês informados. Então fiquem ligados para mais atualizações aqui no canal, porque eu vou fazer vídeos adicionais sobre os impactos do colapso da mina sobre a Lagoa Mundaú, além de analisar outros impactos desse problemão, desse crime ambiental, desse crime social, ecológico, geológico cometido lá sobre Maceió. Se você gostou desse vídeo, se você aprendeu, entendeu direitinho o que está acontecendo lá, me ajuda clicando no like, compartilhando esse material para que mais pessoas aprendam também e comenta aqui embaixo o que você acha dessa história toda. E para finalizar, pessoal, nesse mês de dezembro tem umas coisas legais em promoção lá na Amazon. Então tá na hora de aproveitar e comprar o presente de Natal para sua família. Se você comprar através do meu link, você contribui aqui para o meu canal. Assim você continua mantendo o canal ativo. Então você pode contribuir ainda mais se tornando membro também. Existem duas categorias de membro, quartzo ou ametista, ou então dando uma contribuição única através do coraçãozinho aqui embaixo, é só clicar nesse valeu demais. O link da Amazon, meu link da Amazon está aqui no primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, uma boa semana e até a próxima. Tchau!